Romanos, capítulo 15, vídeo 2. Vamos ver um pouco sobre o ministério de Paulo. Olha o que o Paulo diz a partir do versículo 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Interessante, né? Que ele diz que os irmãos cheios de bondade, de conhecimento, então eles podem exortar uns aos outros em amor. E no versículo 15, mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isso à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Dessa maneira me esforcei para anunciar o Evangelho não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. Então Paulo fala de modo muito pessoal, né? Nessa sessão ele está preocupado com o relacionamento dos irmãos gentios, judeus, né? E aí ele coloca essas coisas que ele tinha recebido graça de Deus para ser ministro ou servo de Deus enviado aos gentios, especialmente. Então, os gentios, nós que somos gentios, né, devemos ser muito gratos a Deus pela vida de Paulo, porque o Evangelho chegou até nós por causa da sua determinação em cumprir o chamado de Deus, né? Como ele disse em outra carta, completei a carreira. O Evangelho ele foi pregado em todo o mundo da época, e muitos gentios se tornaram uma oferta aceitável a Deus, ou agradável, santificada pelo Espírito Santo. Isso é um termo sacerdotal que Paulo usa, né? Uma oferta agradável, perfume agradável e santificada, né? Que gerou sacerdotes para a glória de Deus. Porque na igreja todos somos sacerdotes, como Paulo falou. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente vê aqui que o ministério de Paulo foi muito poderoso. Ele pregou o evangelho com muito poder, com muitos sinais, muitas maravilhas, ressurreição de mortos e outros. E por isso ele se gloriava em Deus, né? Como ele diz em Gálatas, que a graça de Deus o fez trabalhar muito. Ele se esforçou muito no chamado de Deus, que foi um chamado difícil, né? Porque Jesus tinha dito que ele iria sofrer por isso, desde o momento que ele foi chamado. O Paulo foi um pioneiro, ele queria levar o evangelho onde Jesus não tinha sido anunciado. Ele não queria edificar sobre o fundamento de outro, né? Quando um outro apóstolo lançava uma igreja, colocava os fundamentos da fé, Paulo ele queria apenas colaborar, como o caso de Roma, né? Ele queria tornar Jesus conhecido, ele queria viajar até a Espanha, que ele vai falar mais tarde, com a ajuda dos irmãos ali de Roma, para anunciar a Cristo, e que ele parece que nunca conseguiu fazer. Desse modo, ele cita Isaías 52:15, que está escrito: assim borrifará muitas nações, os reis fecharão as suas bocas por causa dele, por causa de Jesus, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão,
e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então as nações, os gentios, vão entender sobre Jesus e vão ficar espantadas. E quais eram os planos de Paulo, que ele fala na sequência, a partir do 22? Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tem mais demora nesses sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco. Então ele tem sido impedido porque ele queria um campo novo, né? Então ele estava se dificultando a si mesmo ir até os irmãos por causa desse desejo dele de abrir novos campos. E aí ele fala da Espanha, o 24, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Ele não tem nenhum relato que ele tenha ido à Espanha, infelizmente. Mas agora eu vou a Jerusalém para ministrar os santos. Eles tinham levantado a oferta, né, da Macedônia, da Acaia, que fizeram a coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, né? Lembra no capítulo 1 que ele diz que era devedor do amor? Aqui ele está falando de uma dívida de amor, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais, quer dizer, abençoar, ofertar. Assim que, concluindo isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Você vê que a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. É o Senhor que dirige a nossa vida. Paulo tinha esse plano, mas ele não concluiu esse plano que Deus, que ele propôs, né? Que era levar o Evangelho até a Espanha. E aí, na sequência, ele pede oração a partir do versículo 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, para que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. É lindo isso, né? Um apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo mais famoso da cristandade, ele está pedindo oração, que os irmãos combatessem com ele em orações por ele, para que ele seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que essa minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. Então ele queria 2 motivos: ser livre dos assaltantes e tal, e que a oferta fosse aceita, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então, orem por isso, para que a vontade de Deus triunfe, né? Porque é Deus que dirige todas as coisas, é a vontade dele que vai prevalecer sempre. Como ele diz em 1 Timóteo 1, 15 e 16, ele diz: essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então o Paulo, que se considerava o maior dos pecadores, ele diz que ele se tornou um modelo para a salvação de todos. E ele deseja o shalom de Deus para os irmãos, que é uma paz que excede a todo entendimento, que é uma paz, não é só uma paz que tem ausência de conflito, mas uma paz que redunda em integridade, que redunda em louvor a Deus. É uma paz que guarda os nossos corações de tropeçar. É uma paz que, mesmo em meio a tribulações, a gente sabe que Deus está no controle de tudo, porque Ele é o grande Deus fiel. Ele nos chamou e Ele vai fazer aquilo que Ele chamou.
Então vamos confiar no Senhor, vamos entregar nossa vida a Jesus Cristo, né? Eu, o principal pecador, me tornei exemplo da misericórdia de Deus. Deus nos salva por causa da misericórdia dele. Lembra do outro capítulo que ele diz que ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia? Então eu oro para que Deus tenha misericórdia da sua vida e para que ele te mostre a sua salvação, para que você o conheça, para que você o glorifique, para que Jesus Cristo, o príncipe da paz, entre na sua vida e te dê a paz. Que o Senhor te esconda à sombra das asas dele, até que passem as calamidades. É a minha oração por você, em nome de Jesus. Um grande e forte abraço.